Não tem como eu falar do mercado sem dividir em duas vertentes, tá? E essas vertentes vão ser o varejo e o institucional. O que é cada um, Vini? Você já ouviu falar? Você já operou o mercado? Diz aí. Vini, já opero. Vini, já operei. Diz aí, qual é a tua experiência com o mercado financeiro? Mas o varejo é basicamente o establishment. Se você botar trade no Google, vai aparecer lá suporte e resistência, figura gráfica, indicadores. Mais o quê? Médias móveis, que é um indicador, né? E aí você vai perguntar, Vini, não dá para ganhar dinheiro, então? Não dá para ganhar dinheiro operando isso? Cara, dá, né? Dá para tu fazer muita coisa. E qual que é o problema? Um relógio parado acerta 2 vezes ao dia. Então, você pega qualquer livro, deixa eu pegar aqui algum livro meu, ó. Algum livro que fale sobre trade, vai. Aqui a maioria tá ali, aqui ó, Price Action Trends, tá? Análise técnica. Cara, alguma hora ele vai acertar. Por quê? Porque quando tu analisa o mercado em retrospecto, é fácil. Tu pegar a média móvel que cruzou e deu certo. É fácil tu pegar um indicador que tu usou e deu certo. É fácil pegar uma figura gráfica que tu usou e deu certo. É fácil tu falar de suporte e resistência. Isso é muito fácil, é muito simplista. Mas o institucional, ele tem uma visão completamente diferente do mercado. E para isso, é preciso que você entenda o que está por trás do mercado. Não, o mercado não é composto por eu e as outras 100 pessoas que estão aqui na live que querem operar ou que já operam. O mercado não é composto por vários Vinis que operam de casa. Eu sou sardinha. Eu sou só um camarãozinho no meio do mar perdido. O volume grosso do mercado é institucional. O que é institucional, Vini? Existe institucional diferente em 3 mercados. Eu vou te explicar a diferença em cada um. Mas o institucional é o que a gente vai chamar aqui de homem composto. Se a gente fosse lá para Adam Smith falar de teoria econômica, ele chamaria de mão invisível. O que é mão invisível? É basicamente um agente que não existe. É uma instituição quase que natural, quase que promovida pela natureza, que faz o equilíbrio dos preços acontecerem. Essa seria a mão invisível. No caso, no mercado financeiro, o homem invisível, ele existe. Ele existe e ele se chama homem composto, que é composto pelo institucional, pelos grandes bancos. Isso aqui, teve um cara genial chamado Richard Wyckoff, que falou disso lá em 1930. Em 1930, nem meu pai sonhava em existir. Tá? Então o cara lá atrás ele já teve uma visão completamente diferente. Então, quando a gente olha o mercado da visão institucional, a gente não está mais falando... Eu tô com tanta coisa na mão. A gente não está mais falando de suporte e resistência e um monte de indicador que tu plota no gráfico, para ser simplista. A gente está falando de uma leitura que te permite entender o que o institucional está fazendo e para onde o preço deve ir. E existia um cara que foi muito responsável pela evolução dos conceitos de Richard Wyckoff, da visão do trade institucional. Esse cara se chama ICT, tá? É um cara chamado Michael Huddleston e todo o conteúdo dele está disponível aí na internet. Se você quiser estudar até inglês, tem mais 50 horas de conteúdo. E ele é um cara muito bom. Ele conseguiu trazer essa visão abstrata para uma teoria, com visões de mercado, modelos de mercado, com fair value gap, order block, um monte de teoria, de fato, coisas que funcionam. E qual que é o problema? Eu não estou querendo aqui apontar o dedo para ele, como eu falei que eu não faço. Mas o problema é, isso aqui é muita teoria. Se você abrir o canal do ICT, e você pode ver o conteúdo dele no YouTube à vontade, tem horas e horas, 50 horas de mentoria, e você vai sair de lá e falar assim, beleza, mas e na prática? Mas isso e aquilo? Você não vai entender tudo na prática. Você precisa ter um modelo, um jeito de operar, e a partir disso, focar e expandir naquele modelo. E o que eu vou te explicar aqui é o que eu aprendi com todos esses caras e como eu faço para operar e ser consistente no mercado. E como eu faço para aplicar essa teoria do institucional e fazer dinheiro, e multiplicar o meu capital por mais de 10 vezes. Até 10 vezes, né? Que foi a ideia do evento. Então, ao invés de eu ficar jogando aqui indicadorzinho para tentar ser simplista com vocês, eu vou aprofundar na teoria técnica de mercado, tá? Então, por que é tão simples, tá? Por que é tão simples para eles te venderem a ideia de que você vai ganhar dinheiro usando... Eu vou usar um indicador aqui, eu pegar um indicador para ajuda, para Cristo, porque vai ficar mais fácil para você entender, tá? Pega um indicador aqui. Cara, sério mesmo. Você acha
que um indicador vai te fazer entender tudo que o mercado vai fazer? Você acha que uma figura gráfica vai te fazer prever o mercado? Você acha que nenhuma instituição pensa nisso? Você precisa entender que o mercado ele é movido pelas grandes instituições. Essa visão de prever preço serve para qualquer mercado que envolva ser humano. Por quê? O preço é comportamento. Ao longo do tempo, o comportamento das pessoas pode ter mudado em alguns hábitos ou o que for, mas o ser humano continua ganancioso e medroso. Ou seja, ele vai passar por ciclos de alta e de baixa. Uma hora ele vai estar ganancioso, dinheiro, 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 e outra hora ele vai estar, porra, tô com medo de perder, eu vou ficar aqui sentado na minha cadeira. Exemplo prático, tá? Ganância. Bolha.com, bolhadas.com, lá nos anos 2000. Provavelmente a gente nem era nascido. Tá? Não, a comunidade não é gratuita. Já mandou isso várias vezes. Não, a comunidade não é gratuita. Tá? Lá nos anos 2000, todas as empresas que tivessem tecnologia no nome subiam pra cacete. Exemplo de tudo subindo, mercado subindo pra cacete, pronto, acabou. Agora um exemplo atual. 2020, pandemia, todo mundo vendendo todas as bolsas, todos os ativos em bolsa, todas as criptomoedas, desespero, flights to safety, voar para segurança, tirar o dinheiro com menos liquidez porque tem mais, porque o dinheiro cada vez é mais necessário, tu não sabe se amanhã tu vai ter que comprar uma casa em outro país para se mudar, tu não sabe se amanhã tu vai ter que estocar comida em casa, tu não sabe de nada. Ou seja, tudo vai mudar conforme as expectativas dos agentes. Ou seja, prever preço significa entender comportamento. Isso vai ser útil para qualquer mercado. Por quê? Todo mercado é formado por ser humano. Então, a gente vai operar isso na Bolsa Brasileira, na B3, que é o mini índice, e o mini dólar. A gente vai operar isso no Forex. A gente vai operar isso no mercado cripto. Por quê? Os comportamentos acontecem em todos os mercados. E agora, eu vou te explicar o que é um institucional em cada mercado. Para você entender como funciona cada um. E depois eu vou te explicar. Beleza? Bolsa Brasileira, tá? Eu vou falar agora o que é cada um para vocês entenderem e depois eu vou explicar no institucional, tá? Bolsa Brasileira. Basicamente, existe uma coisa chamada Ibovespa, tá? Tu não precisa gravar isso aqui, tá? O Ibovespa é o índice da performance média das ações do Brasil. Ou seja, digamos, deixa eu pegar alguma coisa... Ah, tá. Minha JBL aqui com água dentro. Eu pego aqui, jogo todos os ativos da Bolsa Brasileira, Petrobras, Vale, Banco do Brasil, Bradesco, Bradespar, enfim, todos os ativos da Bolsa Brasileira, jogo aqui dentro. Se o mercado está subindo, o que vai acontecer? Subiu. Se o mercado está caindo, o que vai acontecer? Vai caindo. Ou seja, o índice Bovespa é uma cesta com os ativos da Bolsa. E o que acontece é que, como ele é um índice muito volátil, existe uma coisa chamada mini índice, que te permite operar e ganhar dinheiro operando na volatilidade, né, nas altas e nas baixas do índice Bovespa. Ou seja, o mini índice é um meio de ganhar dinheiro. Eu botei aqui B3, porque B3 é o nome da nossa bolsa. Brasil Bolsa Balcão, por isso o nome é B3. Então, o mini índice é basicamente um composto da performance das ações brasileiras e você pode operar para ganhar na alta e na baixa a partir dali. Entendido? Segundo, Forex, tá? Forex, tu pode somar aí a negociação de todas as bolsas do mundo, brasileira, americana, europeia, que é a Bolsa de Paris, a Bolsa da Austrália, a Bolsa de todos os países do mundo. Não vai chegar no volume que o mercado de Forex movimenta em um dia, que é 6,6 trilhões de dólares. Então, esse mercado aqui é o mercado das moedas. E não é moeda digital como cripto. É moeda tipo euro, tipo libra, tipo dólar neozelandês, tipo iene japonês. Enfim, várias moedas, rublo russo, entre outras coisas. Ou seja, esse aqui é o mercado que você vai ver Banco Central atuando. Esse aqui é o mercado que você vai ver fundo multimercado atuando para fazer hedge cambial, onde vai ter empresa grande atuando. E por último, mercado cripto, que é um mercado muito mais recente. Ele começou em 2008, quando Satoshi Nakamoto fez ali o bloco Gênesis do Bitcoin. E basicamente, o mercado cripto é um mercado das moedas digitais, é um mercado que promete muita revolução, e de fato já está revolucionando a sociedade, a nossa forma de ver e tratar a propriedade privada e o dinheiro. É um mercado que gera muita volatilidade, justamente por ser um mercado muito recente. Ou seja, geralmente, diante de fatos históricos e novos,
a gente vê o mercado cripto muito volátil. Isso gera muita oportunidade também. E o mercado cripto, principalmente Bitcoin, gera muita oportunidade de entrada. Tanto que nesse ano, no mês de fevereiro, final do mês de fevereiro para março, o Bitcoin subiu muito e foi justamente, eu não sei se já viram esse print, mas foi justamente nesse momento que eu transformei apenas R$700 em 11.800, tá? Só como operação. Não, foi R$800 em 11.700. Ou seja, eu fiz mais de 1000% em uma operação, tá? Vamos falar aqui dos 3 mercados e como o institucional atua em qualquer um, tá? No mercado brasileiro, na Bolsa de Valores brasileira, como que o institucional atua? Basicamente, banco. Tá? A nossa bolsa tem muito pouca liquidez. Tá? Então, o forte da nossa bolsa vai ser banco. Então, a gente vai ver, eu peguei aqui outra caneta, tá? Vai ser Bradesco, XP, BTG, JP Morgan, mais o quê? Tem vários bancos, mas eu quero que você entenda assim, é banco. Tá? Então, tu tem que entender como os grandes bancos estão operando na B3. Como você vai entender usando o Smart Money. Tá? Quem foi sua base de Smart Money? Eu não sei nem quem é Phantom, tá? Mas minha base de Smart Money é aprender com o ICT e aplicar na prática. Eu tenho outros conceitos que eu não uso, os que o ICT usa, mas eu tenho alguns que eu aprendi com outras pessoas e pude aplicar. Mas tudo que eu aprendi na gringa. Nada do que eu sei, eu aprendi no Brasil, infelizmente, mas é isso que a gente está trazendo. Segundo mercado, Forex, como eu falei, é o mercado com mais volume do planeta. Ou seja, é um dos mercados que mais movimenta dinheiro. Por quê? Porque não é, o Bradesco comprando sei lá quantas ações de Itaú. Irmão, é a porra do Banco Central que tem dinheiro infinito entrando e fazendo um hedge cambial de alguma operação, ou se protegendo, ou fazendo comércio mesmo, porque as pessoas compram petróleo, ou o que for. Então aqui a gente vai ter Banco Central. Vou botar Bacen, né, para vocês entenderem. Aqui a gente vai ter fundo multimercado, porque digamos que eu, Vinícius, sou gestor de um fundo, sei lá, vou dar um exemplo aqui do Ray Dalio, tá? O Ray Dalio é um dos maiores gestores do planeta. Ele é gestor da Bridgewater Associates. Agora ele não é mais, mas ele foi o fundador. O Ray Dalio, ele é o responsável pela existência do nugget do McDonald's. Como assim, Vini? O que tem a ver? Basicamente, naquela época, o McDonald's estava começando a fazer o novo produto, né? Que é um produto, comida de produto. Era o nugget. Mas, porra, assim, tá, o que ele tem a ver com a porra do nugget? Acontece que existe uma grande instabilidade quando a gente está falando de agronegócio, de pecuária, que é basicamente você tá ali com o risco do preço da soja subir, que é o que alimenta sei lá qual bicho, é o milho, no caso foi o milho. O milho subir, que alimenta o preço do alimento da galinha, que é o frango, e se o milho sobe muito, o que acontece? Ora, fica mais caro alimentar o frango e, consequentemente, deixa mais inviável o McNugget de existir. Então, o que o Ray Dalio fez? Ele fez um hedge cambial, uma proteção no mercado de commodity, né? Não foi necessariamente no mercado de Forex, que também dá para operar commodity, tá? Fica aqui o adendo, tá? Dá para operar commodity também. Mas ele fez um hedge cambial, protegendo o McDonald's em uma possível alta do milho. O McDonald's ganharia dinheiro operando milho e daí daria para cobrir, tapar um buraco com outro. Certo? Então, o que eu quero que você entenda é que aqui a gente vai ter fundo multimercado. Por exemplo, digamos que eu tenho um fundo e eu preciso me proteger porque o Brasil é uma merda. O Brasil tem instabilidade política, instabilidade fiscal, instabilidade previdenciária, instabilidade social. Tudo que tu puder imaginar. O que eu vou fazer? Eu vou botar parte da minha reserva em euro, outra parte em libra. Tudo no exemplo, tá? Não é assim na prática. E outra parte em dólar. Ou seja, vai ter fundo multimercado. Também, além disso, vai ter instituição grande, tá? Tem trader grande também, tá? O cara que tem alguns bilhões, por exemplo, sei lá, George Soros. Ele tem dinheiro pra caramba, então ele vai lá e bota parte da fortuna dele ali, movimentando na libra, por exemplo. O George Soros, inclusive, foi o homem que quebrou o Banco da Inglaterra, o Bank of England. Em um dia ele fez $1 bilhão de dólares na época, em um único trade, apostando na queda. Na verdade, não foi ele, foi o Stanley Druckenmiller, e ele foi o nome que ficou reconhecido, mas na prática foi o Soros. Cara, o Soros é um cara muito controverso, mas eu já li a biografia dele. Tá aqui, ó. Curti entender a parte dele, a visão dele de mercado. Um cara muito inteligente, tá? Então, no mercado de Forex, a gente entende que aqui estão as grandes instituições do planeta. Então, é um mercado que, acima de qualquer coisa, vai ter muita manipulação. Porque aqui a gente está falando que o institucional sabe exatamente onde o varejo está e ele vai atacar exatamente essas regiões. E amanhã eu vou te explicar na prática como você pode entender isso. Vini, o que é Smart Money? SMC? SMC significa Smart Money Concepts. É um nome bonito,
Porque se fosse em português, ia ser CID. Ia ser feio pra cacete. Conceito do dinheiro inteligente. Por isso que o nome é SMC, tá? E por último, o mercado cripto é principalmente baleia e bancos, né? Instituições. Vou botar aqui instituições, você já vai entender, tá? No caso do mercado cripto, a gente vai ter as baleias, que são os caras que compraram Bitcoin lá atrás. Por exemplo, Michael Saylor. Ele nem comprou Bitcoin então lá atrás, mas ele é um cara que ele tem empréstimo em dólar, ou seja, ele tem uma operação no Forex, onde ele está negativo em fiat e ele está positivo em cripto. Ou seja, é uma baleia. A gente tem pessoas que têm 200, 300, 400 mil Bitcoins na carteira e quando elas movimentam as carteiras, naturalmente a gente vai ver muita manipulação no mercado. Então, é um mercado onde as máximas e mínimas são muito importantes para a gente observar e fazer operações ali. A gente tem que entender onde o dinheiro está entrando e como a gente pode ganhar dinheiro junto com as baleias. E eu sei o caminho para isso e eu vou te ensinar nas próximas aulas. Inclusive, caiu o parafuso aqui do quadro. Espero que não desabe nada em cima de mim. Tá? E também tem as grandes instituições, porque principalmente nesse ano, a gente teve o surgimento dos ETFs do Bitcoin. Alguém sabe o que é ETF? Se você não sabe o que é ETF, ETF é um Exchange Traded Fund. É um fundo, basicamente, uma cesta de ativos. No caso, o ETF foi uma forma de oferecer Bitcoin na bolsa. Ou seja, trazer o Bitcoin para a bolsa. No caso, não é a bolsa brasileira, é a bolsa americana. E daí a gente vai ter a Vanguard, a gente vai ter a BlackRock, a gente vai ter mais qual? Enfim, as grandes instituições do planeta. O JP Morgan também está compradaço em Bitcoin. Ou seja, grandes instituições no planeta entrando no mercado. E daí você vai falar assim, Vini, então por que tu ficou naquela encheção de linguiça lá no começo falando de quem controla o mundo e tudo mais? Essas três empresas controlam o mundo. BlackRock e Vanguard controlam o mundo. A BlackRock tem participação na maior parte das empresas do Brasil. A BlackRock tem participação nas maiores bolsas do mundo. Aí eu te pergunto, quem são os maiores participantes do BlackRock? São aquelas mesmas pessoas do começo do vídeo. Da live, né? Eu tô ao vivo aqui, tá? São 9h40 agora. Antes vocês acham que é gravado. Ou seja, quem manda no mundo, manda no mercado. E por mais que você possa discordar deles, você pode aprender a fazer dinheiro junto com eles. E o trade institucional é exatamente isso. O trade institucional é o que te torna diferente de todos os outros. O trade institucional é a virada de chave. E eu sei que já está com 1h30. Tá? Sei que já está com 1h30. Minha ideia era fazer 1 hora de live só. Mas, a parada fluiu. Acho que foi um conteúdo muito agregador. Então, por último, eu vou explicar para vocês a tríade do preço, as 3 fases do preço. E é o que eu apelido de A, Q, Man, Diz. Alguém sabe o que significa? Acumandis. Tive até um aluno que uma vez me zoou. Tá? Falou assim, porra, quem falava assim era o Mussum, né? Acumandis. Eu não sou dessa época, né? Do cara dos trapalhões lá, que fala cansades, putis, sei lá, fala tudo assim com IS no final. Então, foi o conceito e eu acho que ficou mais didático assim. Acumandis. Comenta aí. Acumandis. Acumandis. Comenta aí. Acumandis. Ih, eu escrevi errado. Primeira fase é acumulação. Segunda é manipulação. E a terceira é a distribuição. Se você entende isso aqui, você já está muito mais pronto para ganhar dinheiro no mercado. Cassil diz isso. E eu vou explicar nas próximas aulas como isso funciona na prática. Eu vou dar um exemplo. Pode ser? Posso dar um exemplo aqui prático? Posso compartilhar aqui a tela com vocês? Mostrar aqui um exemplo prático de acumulação, manipulação e distribuição, tá? Com um trade que eu mostrei e fiz ontem com os meus alunos, tá? Vocês não acharem, falar depois que acontece é fácil. Não. Como eu falei, o mercado tem 3 fases. Acumulação, manipulação e distribuição. Acumandis. E nesse caso, o que eu percebo? Eu já tenho meu viés de mercado. É nítido que o preço quer vir atacar essas máximas. Máximas extras que chamamos de buy side liquidity. Máxima. Topo. O preço vai buscar aqui, porque aqui tem liquidez. Tá? E daí, a gente precisa entender em qual fase o preço está para a gente conseguir encontrar a melhor compra possível. E daí, a gente vai jogar no time frame de 1 minuto, porque eu opero day trade, encontrar a melhor operação possível. Entenda, o objetivo de um trader institucional é ganhar dinheiro junto com os grandes players. Entender aonde está entrando o dinheiro e onde está saindo. Então, nesse caso aqui, o que eu fiz?
olhei nos time frames maiores e percebi assim, ora, o mercado vai continuar subindo. Mas eu acredito, principalmente no de uma hora, tá? Que para continuar subindo, a gente precisa de uma coisa que é essencial. E essa coisa é liquidez. E para capturar essa liquidez, a gente precisa de uma mínima. Por quê? Porque uma mínima é basicamente a seguinte ideia. Existem duas coisas que acontecem em uma mínima. Essa aqui é a mínima. Coisa número 1, um monte de gente comprando. Coisa número 2, um monte de gente que está comprando aqui, está botando o stop aqui embaixo, certo? Então aqui tem liquidez. E número 2, quando a gente rompe essa mínima, tem um monte de gente vendendo. Por quê? O varejo vem de rompimento. Ou seja, a gente tem os compradores e os vendedores com muita ordem acumulada aqui. Ou seja, isso aqui é o prato cheio para o institucional fazer dinheiro. Ou seja, é abaixo das mínimas que a gente tem que comprar e acima dos topos que a gente tem que vender. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu estava ao vivo com os meus alunos. Primeiro deu essa oportunidade de venda que eu previ, antecipei ao vivo. Quem é meu aluno estiver aqui pode testemunhar. E segundo, veio aqui, manipulou essas mínimas, gerou essa virada de mão e, consequentemente, essa entrada, que inclusive, ó, quem me acompanha no Instagram até viu, né, que eu expliquei para vocês ontem o que aconteceu, conseguiria ter surfado até mais. O que é CV? Compra e venda, tá? Se você for fazer piadinha com facção criminosa, porra, tá de sacanagem. Mas essa é a ideia. Acumulação, manipulação, distribuição. Deixa eu mostrar agora na prática. Acumulou aqui. Fase número 1. Acumulou, manipulou, distribuiu. São as 3 fases do mercado. Ou seja, você acabou de entender a visão profissional do mercado.